Vamos lá, galera! Agora nós iremos trabalhar a lei de licitações estaduais, licitações e contratos aí do estado da Bahia. É a lei estadual 9433 de 2005. Perfeito? Vamos lá, galera! A gente vai trabalhar agora em cima daquele resumão voltado para o teu concurso. E vamos, que a tua aprovação vai sair dessa aula. Amém, galera? Então, vamos cair dentro aí, ok? Vamos lá! Licitações, a gente já bota aí, ó. A licitação, ela destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Opa! Primeira coisa que nós temos que lembrar, da isonomia. Como assim, Geraldo? Da isonomia. Por quê? A licitação é para ela existe para ela dar uma lisura àquele procedimento, àquela contratação, para evitar que eu venha contratar com um ou com outro por predileções, por preferências, e eu não posso fazer isso. Tranquilo? A selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, lembrando que a proposta mais vantajosa, ela nem sempre é a mais barata. A proposta mais vantajosa é aquela que é escolhida de acordo com os tipos. Quais são os tipos? Menor preço, maior lance ou oferta, melhor técnica e preço. Foi? Não pode confundir tipos com modalidades. Tranquilo? E será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade. O que é da igualdade? Vamos lá, vamos em ordem. Legalidade, tem que fazer de acordo com o que a lei determina. Impessoalidade, sem dar preferências, sem agir de acordo com suas vontades. Da moralidade, tem que ser íntegro, tem que ter probidade. Da igualdade, é tratar todos de forma igual, sem criar nenhuma distinção. Da publicidade, todos os atos licitatórios eles devem ser publicados. Da eficiência, racionalizando os meios para alcançar os fins de natureza pública. Da probidade administrativa, ou seja, exigindo que o administrador ele seja probo, íntegro, moral. Da vinculação a um instrumento convocatório. O que é isso? Galera, um instrumento convocatório. O edital ele fará lei entre as partes. O edital ele faz lei entre as partes. Então, você tem que obedecer o edital, a administração deverá obedecer ao edital, ou seja, é vinculada a um instrumento convocatório. Do julgamento objetivo das propostas e dos que lhes são correlatos. O que é o julgamento objetivo? O julgamento objetivo, ele vai ser feito em cima dos tipos. Eu julgo de acordo com critérios extremamente previstos e determinados no edital. Exemplo, uma licitação no tipo menor preço. O licitante Luiz e a administração pública exigiu pelo menos 1 ano de garantia, correto? O licitante Luiz ofereceu o bem por R$10.000 e 1 ano de garantia. O licitante Claudinho ofereceu o bem por R$10.100, dando 50 anos de garantia. Quem venceu, Luiz ou Claudinho na licitação? Fala pra mim. Fala, covarde. É isso aí mesmo. Quem venceu não foi o Cláudio. Você, no auge da sua subjetividade, falou, poxa, R$100 a mais por mais 49 anos de garantia é muito bom, mas isso estava previsto no edital? Não, ela apenas falou o quê? Eu quero o menor preço e que me dê ao menos 1 ano de garantia. O Luiz deu o menor preço? Sim. Cumpriu o quesito de 1 ano de garantia? Sim. Acabou. Então quem vence? Aquele que ofereceu o menor preço. Tá vendo que o julgamento foi objetivo, de acordo com critérios traçados no edital? Não pode ter subjetividade, senão você fere a competitividade dentro do procedimento licitatório. Foi? Continuando aí, ó. É vedada aos agentes públicos sob pena de responsabilidade. O que é vedado ao agente público? Ele não pode admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem seu caráter competitivo. Puxa uma seta no teu material e escreve aí, ó, princípio da competitividade.
Exemplo, a administração pública, ela vai fazer a compra de bandeja para a galera do colégio comprar, para botar bandeja, para botar a refeição, o lanche da tarde ali. Olha essa bandeja, ó. Plástico, simples, acabou. Aí ela vira e fala, ela quer fazer a compra de bandeja e ela vai cobrar, ela vai exigir que aquelas empresas tenham pelo menos 30 anos de experiência no mercado. Aí eu te falo, para fazer bandeja, eu preciso de 30 anos no mercado? Se eu fosse fazer violão, mexer com tecnologia da informação, aí beleza. Tirando a brincadeira de lado, ela pode até exigir alguma qualificação técnica. Agora, para fazer uma bandeja, eu preciso de 30 anos no mercado? Não. Então, tá vendo que eu posso ter empresas que vão fazer uma bandeja linda e maravilhosa e durável que não tem, que só tem 5 anos de mercado. Tá vendo que eu estou incluindo uma condição que vai comprometer ou restringir ou até mesmo frustrar o caráter competitivo daquela licitação? Perfeito? Então é o quê? É vedado. E estabeleçam preferências de distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes, ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o objeto específico do contrato. Se for pertinente e relevante, beleza. Exemplo, eu quero uma empresa que preste serviços de manutenção aos computadores, a manutenção física, consertar, trocar uma placa, aquela coisa do tipo. Beleza. Lá no estado da Bahia, aí quem vence? Uma empresa do Rio Grande do Sul. Pô, a administração pública, nesse caso, ela pode exigir que a empresa seja sediada no estado da Bahia? Pode. Por quê? Porque a hora que ela precisar, a empresa vai estar lá bem mais rápido do que uma outra que esteja no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, São Paulo. Entendeu, galera? Foi? Tudo isso que eu estou trabalhando com vocês são exemplos, eu dou os exemplos mais ridículos para que isso venha se materializar e, claro, se torne mais palpável para você. Tranquilo? Vamos lá. Estabelecer também, tratamento diferenciado de natureza trabalhista, comercial, legal, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive quanto à moeda, modalidade, local de pagamento, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais. Ressalvado o disposto lá na Lei 8248. Correto? Perfeito? Vamos adiante. Em igualdade de condições. Opa! Empatou a licitação, tá empate. Como é que eu vou fazer para desempatar? Isso pode acontecer? Pode. Olha aí, em igualdade de condições e somente como critério de desempate, será, somente como critério de desempate. Repete aí em casa comigo, vai. Somente como critério de desempate. Será assegurada a preferência sucessivamente aos bens e serviços. Primeira coisa, produzidos no país. E, rapaz, as duas empresas, os bens são produzidos no país. Vamos para o próximo critério de desempate. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Rapaz, as duas são produzidas ou prestadas por empresas brasileiras. Foi? Se ficou empatado, o que vai acontecer? Aí sorteia, correto? Mas aí, esses são os critérios de desempate. É assegurado a todo cidadão, lembrando que a Lei 8666 de licitação, ela ainda fala como critério de desempate após esse, de bens produzidos ou prestados por empresas que investam no desenvolvimento da tecnologia do país, correto? Mas essa é a sua lei específica, é aqui que você tem que se restringir, tá? É assegurado a todo cidadão nos termos previstos nessa lei, desde quando não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização de trabalhos, amplo direito ao acompanhamento e vigilância e participação do procedimento licitatório, bem como a representação contra eventuais irregularidades que chegarem ao seu conhecimento. Então, todo cidadão, ele pode acompanhar, ele pode pesquisar, saber o que está acontecendo naquela licitação? Pode, desde que ele não venha ser aquele chato de galocha, que ele já está muito mais querendo atrapalhar do que fiscalizar o procedimento, desde que ele não venha o quê? Interferir de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. Entendeu? Foi?
no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, ou seja, vamos falando do pagamento de bens, locações, realização de obras ou prestação de serviços. Para cada fonte diferenciada de recursos, a unidade da administração pública estadual obedecerá à estrita ordem cronológica das datas de sua exigibilidade. Então, a exigibilidade das datas, aquela ordem cronológica que já fora determinada, a administração, quando for fazer o pagamento das obrigações, ela vai seguir aquela ordem que fora traçada. Perfeito? E observando lá, o que está lá atrás, lá que eu já falei para vocês, que é o caput do artigo, os pagamentos deverão ser efetuados no prazo de até 8 dias úteis. Então você sublinha que o que é prazo deve ser lembrado. 8 dias úteis, contados da apresentação da fatura para efetuar aquele pagamento. Perfeito? E todos os valores e preços e custos utilizados nas licitações, nos contratos da administração, terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, no caso, o nosso real. Se vier a mudar, vai ser a próxima moeda que vier, correto? Ressalvada exceções previstas em lei. Ok? Vamos lá. Agora a gente começa. A gente já falou, a gente já fez um apanhado geral das licitações. Já falei para vocês dos princípios de pagamentos, correto? Agora a gente começa das definições. Como vai ser definido? O que é obra, o que é serviço, o que é administração, valor? A gente vai trabalhar tudo isso com vocês. E vai trabalhar agora. Olha só. Para os fins dessa lei, considera-se obra. O que é obra? Vamos lá, marca aí no teu material em casa. Obra. Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. Isso é obra. Serviço. Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como: o que é serviço? Demolição, conserto, instalação, montagem, operação, limpeza e conservação, guarda, vigilância, transporte de pessoas, de bens ou de valores, reparação, adaptação, manutenção, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicos profissionais. Isso são serviços. Compra. O que é compra? Toda a aquisição remunerada de bens para fornecimento, de uma só vez ou parceladamente. Isso é compra. Alienação. Alienar é quando ele vai fazer o quê? Transferência de domínios a terceiros. Isso é alienação. É quando ele vai transferir o domínio, quando ele vai se desfazer daquele domínio, daquele bem público. Obras e serviços e compras de grande vulto, ou seja, aquela muito cara, ok? Aquelas contratações cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o valor mínimo estabelecido para a realização de concorrência de obras e serviços de engenharia. Galera, quais são os valores para obras e serviços de engenharia? Fala para mim. As obras e serviços de engenharia, valores de no mínimo 1,5 milhão, 25 vezes o valor de 1,5 milhão dá quanto? Quem vai fazer o cálculo para mim aí, porque eu sou ruim de conta? Dá 37,5 milhões. Valor barato, valor barato. Um dia vocês vão conhecer Luiz. Luiz ganha isso por semana. Na verdade, por quinzena. Ok? Eu ouvi um amém, gente? Amém, né? Vamos lá. Galera, esses são os valores tidos como valores de grande vulto. Correto? Olha só. Licitação por item. O que é licitação por item? Olha só, isso daí tu tem que ter atenção para não confundir, hein? Licitação por item é aquela destinada à aquisição de quê? De diversos bens ou à contratação de serviços pela administração, quando estes puderem ser adjudicados, ou seja, entregues a licitantes distintos. Olha, tal coisa é para um, tal coisa é para o licitante B, tal coisa é para o licitante C. Ou seja, licitação por item. Perfeito? Execução direta. É a realizada pelos órgãos e entidades da administração pelos próprios meios. Ela diretamente fez aquilo ali. Execução indireta. É aqui, ó.
o órgão ou entidade contrata contrata com um terceiro sobre qualquer dos seguintes regimes. Aí ela já contratou com um terceiro. Qual? Vamos lá. Qual é o regime? Pode ser no regime de empreitada por preço global, que é quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Sublinha aí, certo e total. Empreitada por preço unitário, que é quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas dentro de um período previamente especificado. Ou seja, por preço unitário. Vou ter preço certo para cada um daquelas etapas. Tarefa. Quando se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos, por preço certo, com ou sem fornecimentos materiais. Então, a tarefa é um pequeno trabalho. Foi contratado para uma tarefa. Empreitada integral. É quando ele contrata na integralidade. Ou seja, olha só, eu contratei a empresa X por empreitada integral para a construção de um prédio. Ela vai fazer só o tijolo, só a estrutura? Não, ela vai me entregar tudo pronto, com água, já com a água, com a luz, com a energia elétrica, ao sistema de internet, fiação, tapete, tudo empreitada integral. Já me entrega a chave para eu entrar e começar a trabalhar lá dentro. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá. Projeto básico. O que é o projeto básico? É o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, ou seja, o mais preciso possível, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo para a execução. Então, o projeto básico ele vai conter todas as informações com viabilidade técnica, a adequação, o adequado tratamento do impacto ambiental, do que vai gastar, o custo da obra, as definições, os métodos, os prazos, tudo que vão ser utilizado na prestação daquela, na realização daquela obra, na execução daquele serviço, daquela obra. Perfeito? Projeto executivo é o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, que vai ser de acordo com as normas pertinentes lá na Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Perfeito? Administração pública. Quem vai ser encarado como administração pública por essa lei? Vai ser a administração direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sobre controle do poder público, as fundações por elas instituídas e mantidas. Por quê? Até mesmo aquelas instituições, aquelas entidades que possuem personalidade jurídica de direito privado, embora seja de direito privado e seja regida as relações trabalhistas pela CLT, que ela não tenha algum foro privilegiado, que os prazos sejam simplificados em juízo, ela mesmo assim ainda se submete a licitações para aquisições e alienações de seus bens, materiais, serviços. Perfeito? Administração. Aqui, órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a administração pública estadual opera e atua concretamente. Isso é administração. Imprensa oficial. O que é isso? Olha só, veículo oficial de divulgação da administração pública, sendo para a União e para os estados, o Estado da Bahia, os respectivos diário oficial. Então é o diário oficial do Estado da Bahia e o diário oficial da União. Perfeito? Foi? Isso é a chamada imprensa oficial. Contrato. Todo e qualquer ajuste entre entidades públicas e pessoas físicas ou jurídicas, privadas, de qualquer natureza, entre entidades públicas
entre si, em que haja um acordo de vontade para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, correto? Porque é uma via de mão dupla. Se a administração quer um serviço, o particular quer o dinheiro da administração, perfeito? Se o particular quer receber em dia, a administração quer um serviço adequado, eficiente, seja qual for a denominação utilizada. Contratante, entidade signatária do instrumento contratual. Contratado, pessoa física ou jurídica, signatária de contrato com a administração pública. Então, quando ela falar contratante, está versando a respeito, está falando a respeito de quem? Da administração pública. Quando falar contratado, é o particular, seja ele uma pessoa física ou pessoa jurídica. Correto? Que é signatário daquele contrato. Foi? O convênio já é diferente, é um ajuste de vontade, é um acordo de vontade. E sem objetivo de lucro, em regime de mútua cooperação entre entidades públicas ou entre estas e entidades privadas de qualquer natureza, cuja verba repassada, se houver, porque nem sempre vai ter verba repassada, mas caso haja, vai permanecer com a natureza de dinheiro público. Se tem natureza de dinheiro público, obrigatoriamente tem que prestar conta. Obrigatoriamente vai se submeter à fiscalização realizada pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Perfeito? Foi? Vamos lá. Comissão. Comissão permanente ou especial é criada pela administração com a função de receber, examinar e julgar os documentos e procedimentos relativos a licitações e ao cadastramento de licitantes. Vai ter uma comissão própria para isso. Órgão Central de Compra e Serviço. É o órgão destinado a promover a realização, normatização e orientação e avaliação das compras e serviços. Órgão Central de Registro Cadastral. Esse já não é aquele que vai versar a respeito da compra do serviço. É ele que vai ser responsável pelo cadastramento daqueles licitantes que desejam contratar com a administração pública. Perfeito? Tranquilo? Ele que vai fazer exame, análise de documento, para saber se o cara, de fato, ele está dentro daquele objeto cadastrado, se ele possui as condições necessárias ao cadastramento. Foi? Órgão Central de Licitação. É o órgão destinado a promover a realização, a normatização, orientação e avaliação dos procedimentos licitatórios. Órgão Central de Controle. É aquele que vai fazer o acompanhamento e a avaliação financeira de contratos e convênios. Ele é um órgão destinado a proteger, a proceder ao controle, acompanhamento, avaliação financeira dos contratos e convênios no âmbito da administração. Então, ele que vai avaliar tudo isso. Equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Gente, o que é isso? Toda vez que é firmado um contrato, esse contrato, para ser firmado, foi analisado com a expectativa de lucro, qual vai ser o ganho. Tudo é analisado para que tenha um equilíbrio, para que os serviços prestados, eles venham ser contraprestacionados financeiramente de maneira equivalente ao que for prestado. O que é o equilíbrio econômico financeiro? É a manutenção justamente do quê? Dessa balança, correto? Olha aí, ó. Relação de equivalência originariamente pactuada entre os encargos assumidos pelo contratado e a sua remuneração inicialmente ajustada. Caso fortuito ou força maior. É um acontecimento extraordinário, olha aí a palavra-chave, superveniente, imprevisível, no momento da celebração do contrato, exterior à vontade das partes e inteiramente irresistível. Não tem como resistir. Caso fortuito, força maior. O que é isso? Teve uma enchente, uma inundação, um evento da natureza, enfim. Reajustamento de preços. É a alteração dos valores inicialmente ajustados na periodicidade de índices pactuados para preservar o valor inicial do contrato, correto? Corroído pela variação de custos dos insumos básicos
utilizados na sua execução ou pela perda do poder aquisitivo da moeda decorrente da inflação. Então eu tenho que fazer o quê? Esse reajuste. Revisão de preços. É a alteração do valor original do contrato para recompor o preço que se formou, que se tornou insuficiente ou excessivo, ou o preço agora já não consegue mais adimplir com as custas da prestação daquele serviço, ou hoje a realização daquele determinado serviço, daquela atividade, se tornou muito barato e eu estou pagando muito além do que eu deveria estar pagando. Então o preço ele tem que ser o quê? Revisado a fim de atender, objetivando o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Perfeito? Para manter as condições iniciais firmadas lá atrás. Tranquilo? Vamos lá. Execução do contrato. Aqui, ó. A execução do contrato, bem assim, reduzir o seu preço com vistas a compatibilizá-lo com os valores de mercado. Perfeito? Preço referencial. O que é o preço referencial? É o resultado da pesquisa de preços de mercado obtido pela média dos valores praticados à época da abertura da licitação. Empresa brasileira. O que é considerado como empresa brasileira? É aquela constituída sobre as leis brasileiras e que tem a sua sede no país. Licitação simultânea. É aquela que tem objetivo semelhante e com realização prevista para intervalos não superiores a 30 dias. Então, a licitação simultânea é aquela que tem objeto semelhante e que ela não superou o limite, o lapso temporal de 30 dias, que você não pode confundir com licitações sucessivas, que são aquelas com objetivos similares, cujo instrumento convocatório subsequente seja publicado antes de decorridos 120 dias do término do contrato resultante da licitação antecedente. Licitação de alta complexidade técnica. Ela é aquela que envolve alta especialização. Ela constitui-se em fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado ou continuidade da prestação de serviço público essencial. Essa é a licitação de alta complexidade. Serviço contínuo são os serviços de natureza e necessidade permanente para a administração pública. Me dá um exemplo disso. Aqueles serviços de manutenção, de limpeza, de segurança, de fiscalização de entrada e saída de repartições públicas. Foi? Bens e serviços comuns são aqueles destituídos de complexidade técnica. São aqueles facilmente distinguidos em edital por termos usuais de mercado. Foi? Adimplemento da obrigação contratual, ou seja, é a prestação do serviço, é a realização da obra, é a entrega do bem, assim como for afirmado pela relação contratual. Foi? Seguro-garantia é o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos. Então, ele vai ter o seguro-garantia? Vai. Ele vai ter que cumprir com aquilo ali? O seguro-garantia é o quê? Porque caso aconteça alguma coisa de errado, ele vai dar como seguro-garantia aquele determinado valor. Perfeito, galera? Tranquilo? Vamos fazer o seguinte? Antes da gente entrar aí, nas disposições gerais relacionadas à obra de serviços, eu vou te dar um intervalinho de 2 minutos, você vai lá, toma teu café e volta que a gente continua, ok? Grande beijo pra vocês aí, hein? Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau, galera!